Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. É com grande alegria que nós entramos na sua casa para falarmos desses temas tão palpitantes que é sobre a doutrina espírita. E hoje nós trazemos um tema bem atual que o nosso querido André Luiz vai falar qual é o tema, para que você possa então participar conosco, e a sua participação é muito importante, não é? Relembrando que convidamos você para ajudar, é só entrar na loja virtual da TV Mundo Maior, e você comprando DVDs, comprando livros, você vai estar ajudando a manter no ar tanto os programas da TV Mundo Maior como da Rádio Boa Nova. Mas antes da gente falar, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em uma vez mais estarmos juntos. Agradecemos a TV Mundo Maior pela oportunidade, agradecemos às casas André Luiz, agradecemos a você, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, pela oportunidade de juntos estarmos refletindo a respeito dos temas atuais que o Espiritismo aborda. Queridos amigos, é verdade. Qual é o tema então, André, que nós hoje selecionamos para o nosso telespectador da TV Mundo Maior? Nós recorremos ao livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem está no capítulo 30, que tem como título Renovação. Emmanuel nos fala: as revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. É interessante, uma frase, eu e o André poderíamos gastar todo o nosso tempo, porque são frases tão impactantes, não é? Chico publicou mais de 500 livros, não é? Ou seja, foi publicado mais de 500 livros com material que Chico Xavier produziu através dos bons espíritos. Mas é interessante nós relembrarmos que uma frase dessa nos faz tocar o nosso sentimento. E é verdade, todos nós que passamos a conhecer a doutrina espírita, a estudarmos a doutrina, nós passamos a não ser o mesmo. Ou seja, vamos relembrar as palavras do Cristo quando disse para todos nós: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa prosperar. É isso mesmo, André Luiz? Com certeza. Por isso que Emmanuel fala a respeito das revelações. A revelação vem do alto, mostrando para todos nós que a vida nem sempre é do modo que nós idealizamos e sonhamos. Que da vida do mundo das fantasias que nós criamos, existe o mundo das realidades. Aquele mundo criado por Deus e executado pela lei divina, as suas ordens, os seus desígnios, sempre justos e amorosos. Temos em Jesus o nosso mestre maior, o nosso amigo, o nosso guia, aquele que Deus confiou a ser o nosso modelo do que é ser um homem de bem, do que é ser um cristão no sentido literal da palavra. Então que possamos ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o cérebro para absorver todas estas novidades que somos convidados a compreender, a vivenciar, a interagir, a praticar. Às vezes é difícil, às vezes exige um pouco de luta, de renúncia, de sacrifício, mas o que na vida não nos exigem esses itens para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio desenvolvimento, para continuarmos nas lides do progresso. Quando Allan Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo dentro do Instituto Parisiense de Estudo Espírita, onde ele dirigia e como ele foi o grande fundador, logicamente ele teve muitas dificuldades e críticas até mesmo dentro do movimento espírita. Não só que um dos companheiros que mais o acompanhava, que era Lei Marie,
num determinado momento, não é? Quando se apossou da obra depois do desencarne da Gabi, não é? Que era a esposa de Allan Kardec, logicamente tentou substituir o Evangelho segundo o Espiritismo pelas obras de Rustang, que Kardec deixou um grande legado, várias cartas, inclusive para quem estuda a Revista Espírita, falando de que a obra de Rustang se cometeu vários erros, e ele aponta onde estão os erros, não é? Então nós percebemos que até hoje, na atualidade, 160 anos se passaram, um pouquinho mais, da codificação, da publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, nós vemos a dificuldade de implantar no seio da doutrina espírita Jesus. E depois vem Chico Xavier, que é um grande discípulo do Cristo, e ele vem então arrematar toda esta obra de Allan Kardec, mostrando para nós um Jesus que passou pela Terra, o maior homem que a Terra conheceu em termos espirituais e intelectuais, o homem mais nobre que passou pela Terra em termos de espírito. E, na verdade, deixou um grande legado que até hoje a humanidade recusou. Então nós precisamos, dentro do movimento espírita, realmente trazer Jesus para dentro de nosso coração. Vamos ler um pouco mais para os nossos comentários. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhe é próprio. Interessante como tudo isso é verdadeiro. Nós precisamos mudar o nosso quadro mental da mesma maneira. Quando estamos sentados à frente de uma televisão e não gostamos da programação, mudamos. Nós temos que ser esse controle que está nas nossas mãos, de poder mudar o nosso quadro mental, tirar o lixo que está dentro de nós, ou seja, dos nossos pensamentos, que é um lixo baseado em vícios, mazelas, desarranjos morais, tudo aquilo que nós carregamos do passado, ainda pertinente à condição do homem velho que está dentro de nós. A doutrina espírita vem nos fazer encetar um novo caminho, que é a busca do homem novo. E esse homem novo, André Luiz, é exatamente o Evangelho na sua vivência. Então nós percebemos que, por mais que a gente queira comentar a mensagem de hoje, não tem como escapar dos ensinamentos de Jesus. Jesus está no centro de todas as nossas observações. Jesus está no centro das nossas reflexões. Por quê? Porque Ele é o grande consolador de almas, amigo de todos os momentos, irmão de todas as situações. Às vezes nós recorremos a Jesus apenas naqueles momentos de luta, de conflitos, de dores físicas ou morais, e esquecemos que na alegria também somos convidados a dividir com Ele as bênçãos que nós estamos nos deparando. Nós ainda temos o hábito, é difícil quem de nós não tem o hábito de reclamar, de lamentar, ou de quando vive uma situação, em primeiro lugar, esgotar as possibilidades do lado negativo, para depois vermos se aquilo pode dar certo. Aquela visão que trazemos da Idade Média, aquela visão primitiva, aquela visão arcaica, primária, de vermos a vida apenas do ângulo do negativismo, do pessimismo, do desculpismo, ou de nos colocarmos como vítimas da vida, vítimas do esquecimento divino, vítimas do que o outro nos faz. E, na verdade, nós somos vítimas dos nossos próprios equívocos. Nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Nós somos vítimas e reféns do nosso próprio homem velho, que ainda nos mantém cativos no cativeiro da ignorância,
no cativeiro de vermos a vida sob aquele olhar de que o outro tem mais do que eu tenho, de que o outro faz mais do que eu faço, de que o outro foi privilegiado por Deus. Nós precisamos limpar nossa casa mental, remover essa sujeirada que se encontra do homem velho. Sabemos que não será removido este cômodo em apenas e tão somente uma única existência, mas tudo tem um começo. O que acham de começarmos agora? Dando continuidade, Emmanuel nos fala: se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que as cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que devotam ao apostolado do progresso. É interessante, não é? Emmanuel sempre, aquele filósofo, ele faz filosofia nas suas palavras, colocando realmente uma análise muito profunda para as nossas meditações. Ele faz uma comparação da vida com aquela mata, onde muitas vezes temos que desbravar para que dali possa sair uma casa, daqui a pouco 2 casas, daqui a pouco uma aldeia ou uma cidade, um bairro, alguma coisa em comunidade. Assim é nós. Parece que no princípio é tudo difícil, porque essa mata é as nossas imperfeições. Quando Jesus diz que nós deveríamos remover montanhas, não é? Tira essa montanha daqui e coloque para acolá. Jesus falava das montanhas, não é das montanhas formadas por grãos de areia, mas sim pelas nossas imperfeições que foi criando montanhas ao longo do tempo, na qual hoje tem que ser eliminada. Então Emmanuel, sempre sábio, nos convida a esta reflexão, André. Estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Quem entrar em contato conosco, mande a sua mensagem. O nosso DDD é 19, estamos na região de Campinas, o número é 997782794. Se você reside em outro país e está nos assistindo, não se esqueça de colocar o mais 55 19 997782794. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com, como está na sua telinha, e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Não sai daí não, já retornaremos com o estudo do livro Roteiro. Eu tenho certeza que você está gostando, porque é um livro de Emmanuel, e toda a obra de Chico Xavier é uma obra sempre aconchegante para os nossos corações, trazendo sempre informações. Queridos amigos, vamos para um pequeno intervalo, vamos para um pequeno café e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, tudo bem? Eu não disse? É um rápido intervalo para um café. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje estudando uma página do livro Roteiro, do nosso querido Emmanuel, pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos dar continuidade na leitura para podermos falar um pouquinho dessa magistral obra que o nosso querido Chico traz para nós, que é o pensamento de Emmanuel. Antes, querido Sérgio, de continuarmos a leitura, eu gostaria de convidar o telespectador, o ouvinte, para conhecer a loja virtual, para conhecer o site da TV Mundo Maior. A loja Mundo Maior é mundomaior.com.br, em que ali você vai encontrar meios para poder ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz, a continuar propagando o Espiritismo através da rádio e da TV. Nós sabemos das lutas, nós sabemos das dificuldades, mas com a sua cooperação, com o seu auxílio, com a sua ajuda, tudo pode se tornar
mais fácil. Se você quiser entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio Vilar, mande a sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Aos amigos que estão nos acompanhando e residem fora do país, é necessário colocar mais 55. Então é 19 997782794. A sua mensagem ela é muito importante. Continua Emmanuel nos falando no capítulo 30, Renovação, que está no livro Roteiro. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas, emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Então Emmanuel continua que a linha de pensamento tão bela, que é mostrar para nós a tecnologia, mostrar para nós a importância das descobertas. Isso só é possível, nós vamos encontrar uma explicação fantástica no Pinga Fogo, que Francisco Cândido Xavier ele então fez. E ele dizia naquela altura que se em 50 anos nós não tivéssemos uma guerra, um desencarne em massa, nós iríamos ver uma evolução bastante acentuada na Terra, no campo da tecnologia, no campo da medicina. E é exatamente o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje um avanço muito grande em todas as áreas. Por quê? Porque a partir do momento que nós saímos da condição daquele homem velho, daquele homem que só pensa em nós, e começamos a projetar a vida numa situação pela qual todos estamos compreendendo que vivemos em sociedade. Primeiro, somos criados por Deus. Deus é nosso Pai. Portanto, se trabalharmos com esse raciocínio, somos todos irmãos. A condição do branco, do negro, do amarelo, do vermelho, seja a raça for, é uma condição temporária. Porque todos nós já fomos brancos, todos nós já fomos negros, todos nós já passamos pela raça amarela, pela raça vermelha, todos nós já fomos homens, todos nós já fomos mulheres. Ou seja, dentro de um processo evolutivo, cada um de nós já estivemos dentro de uma necessidade reencarnatória para a busca de nossa evolução. Mas é importante compreendermos que estamos num momento de transitoriedade, onde sairá um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera, para entrarmos no mundo de regeneração. É verdade, esse mundo só será constituído na Terra quando cada um dos seus cidadãos fizer a parte que lhe compete. Ver o próximo como irmãos, pararmos com aquela disputa para ver quem tem mais, quem pode mais, quem aparece mais. A nossa única competição deve ser conosco mesmo. Se o meu vizinho tem coisas que eu ainda não tenho materialmente, eu não devo ter inveja, eu não devo ficar triste, eu devo ficar feliz porque a vida dele está prosperando. E a minha? Por que não está? Será que eu estou renunciando a algumas coisas que o meu vizinho está renunciando para ele ter a vida que tem e eu ainda não tenho? Tudo é questão de analisarmos, mas analisarmos a nossa vida em primeiro lugar, a nossa casa mental, as nossas escolhas, as nossas necessidades. Estamos aqui de passagem, todos nós os espíritas. Se você não é espírita, mas acompanha a grade de programação da TV Mundo Maior, você já está habituado a ouvir que a nossa verdadeira pátria não é esta. Daqui não levaremos nada, a não ser as nossas aquisições morais e as dificuldades morais a serem vencidas. A nossa competição é conosco mesmo. Os monstros que criamos não são obra dos obsessores, não são obra daqueles espíritos que procuram nos envolver, são obras do nosso modo de olhar a vida,
do nosso modo de encarar as dificuldades, do nosso modo de lidar com as situações que convidam-nos a respirar mais e falarmos menos. Continua Emmanuel. Temos assim, dominando ainda, a formação sentimental do mundo. Os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodoutes da vaidade ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem um envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. É interessante nós analisarmos tudo isso, porque apesar de Emmanuel usar várias denominações que para nós soam estranho, mas são exatamente elas que viveram-se na terra o povo primitivo. Aqueles homens que viviam diante da barbárie, que cometiam verdadeiras atrocidades, onde nós éramos considerados seres animais no sentido de que nós éramos tratados assim por aqueles que eram chamados os poderosos. Então nós começamos a perceber que quando passamos a ler e a estudar a história, nós passamos por fases muito complexas e complicadas na Terra. Mas, logicamente, tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Quando Jesus disse que todos nós nascemos simples e ignorantes, logicamente, através dessa ignorância é que nós vamos alcançar um dia o apogeu. A busca do quê? Do conhecimento. E é por isso que o próprio Jesus finalizou uma outra mensagem dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vem gradativamente, ela vai vindo aos poucos, conforme a maturidade de nós, a humanidade. Não adianta, no estágio em que nós estamos, nos depararmos com a verdade absoluta. Nossa verdade ainda é relativa. É conforme o que nós temos condições, capacidade de assimilar, de compreender e de viver. Então não adianta eu querer também vislumbrar um mundo totalmente diferente, porque faltará estruturas emocionais, sentimentais e morais para continuarmos a nossa jornada aqui em vias da evolução. É interessante, André, como a gente vê, tudo isso é muito interessante para o nosso crescimento espiritual. Vamos ver a última parte, André, para nós irmos já para o encerramento do programa de hoje? Vamos sim. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria, com a demonstração da sobrevivência da alma. Porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, surguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. A gente percebe que a grande maioria das pessoas, quando vem conversar conosco, porque sabe que somos espírita, sempre nos dizem que tem medo da morte. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos homens na Terra se encontram mortos. Mortos no sentido de viver a vida sempre dentro daquela mesmice, sempre dentro daquele aspecto onde se encontra estacionado. Então é hora de nós começarmos a viver a vida, a despertar para a vida. Tem pessoas que estão retornando para o mundo espiritual
sem levar na sua bagagem absolutamente nada. Tem pessoas que ainda estão levando na sua bagagem mais comprometimento do que veio compromissado nessa existência. Uns podem perguntar, Sérgio, mas quando Kardec pergunta se o espírito pode retroceder, os espíritos dizem que não, que nós podemos no máximo estacionar. Mas numa reencarnação, nós podemos dar continuidade naquele processo vicioso do ontem, aumentando a escala. Isso não quer dizer que estamos retrocedendo, né, André Luiz? Com certeza. Tudo é análise do ponto de vista do observador. Mas a espiritualidade diz que nós não retroagimos, não retrocedemos. Mas só de eu estar estacionado e todo o meu meio está em evolução, não deixa de ser um retrocesso, porque eles estão subindo na escala espiritual e eu estou mantendo no mesmo degrau em que eu estava. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa ABC do Espiritismo. Gostaria de deixar o nosso WhatsApp, é 19, o DDD, estamos na região de Campinas, o número é 997782794. Mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, mande a sua sugestão para que eu e nosso querido Sérgio possamos aprimorar, melhorar a forma de apresentação do programa. 19997782794. Eis o nosso WhatsApp. Quer entrar em contato conosco? Também tem pelo e-mail vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Quer nos acompanhar? Outros programas, outras temáticas, outros estudos? No canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Queridos amigos, nós vamos partindo para o encerramento do programa ABC do Espiritismo, relembrando que toda semana nós trazemos sempre um assunto novo. Agradeço a você, rogo a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando a todos. Um beijo no seu coração. Que Jesus esteja conosco hoje e todo sempre. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.